Muito boa tarde. Nós, em acordo com o prefeito Bruno Covas, resolvemos fazer a coletiva de hoje para dar nota do que aconteceu nos últimos dias. Eu estou aqui na presença do professor Arthur, professor Túlio, professor Calil deve estar chegando, e como de hábito, eu vou fazer um pequeno retrospecto para uniformizar as informações e depois os especialistas vão detalhar os tratamentos e as futuras decisões. Então, como todos sabem, o prefeito Bruno Covas esteve internado até o meio da semana passada, teve alta para casa e continuou em acompanhamento clínico, especialmente com visitas do Dr. Túlio. Ele foi para casa com um suprimento alimentar que é feito por via venosa durante todas as madrugadas. No final de semana, ele se sentiu indisposto, cansado, nauseado, abatido. Então, numa conversa da equipe, nós resolvemos adiantar a internação dele, que estava planejada para segunda-feira, resolvemos interná-lo no domingo. O objetivo da internação era realizar exames de sangue, endoscópicos e de imagem. Então, isto seria feito habitualmente. O que aconteceu de diferente que foi antecipada de segunda para domingo a internação. E logo pela manhã, ao fazer a endoscopia digestiva, percebeu-se que ele tinha um sangramento numa úlcera no estômago. Então, este procedimento, habitualmente, que é um procedimento endoscópico, tem que ser entendido a diferença. Uma coisa é você fazer uma endoscopia de rotina, que se faz, inclusive, em laboratórios fora de hospital. A outra coisa é você fazer uma endoscopia num paciente que tem os diagnósticos que todos conhecem. Então, isso é diferente e, por isto, optou-se por proteção das suas vias aéreas e o prefeito foi entubado. Ele foi entubado, ele ficou ligado a um ventilador até que o procedimento endoscópico terminasse. O procedimento endoscópico terminou com sucesso, os endoscopistas conseguiram estancar o sangramento. Então, nesse momento, o prefeito foi encaminhado primeiro para fazer uma tomografia já prevista, como os exames de rotina, você aproveita o caminho, e depois ele foi internado no ambiente de UTI por segurança. Óbvio que um paciente com o diagnóstico do prefeito, que tem um sangramento, você tem o cuidado, depois de estancar o sangramento, de protegê-lo no ambiente onde o suporte, como o próprio nome diz, é intensivo. E assim aconteceu. O prefeito foi extubado na tarde de ontem. Ele, em seguida, nós conversamos normalmente com o prefeito. Ele teve uma noite bem dormida. Ele dormiu a noite inteira, acordou, foi dormir menos de meia-noite, acordou um pouquinho às 5 horas, o irmão dele está com ele, e depois voltou a dormir, e hoje o prefeito está refeito, a ponto que nós acabamos de dar alta do ambiente de UTI para a semi-intensiva. Então, o prefeito só aguarda uma vaga no 7º andar e ele vai se dirigir e vai ficar internado como ficou as vezes anteriores no andar do hospital. É claro que uma semi-intensiva também é um local de maior vigilância e ele precisa por conta do sangramento que ele teve na manhã de ontem. Nós entendemos o sangramento como evento pontual. Faz parte do acompanhamento de doentes crônicos que têm eventos pontuais. No caso, foi um sangramento gástrico, poderia ter sido uma infecção ou qualquer outra contingência. Como tal, este procedimento foi enfrentado. Foi enfrentado o sangramento, foi estancado o sangramento, o paciente foi como deveria ir para uma unidade de terapia intensiva e acaba de ter alta. Isso precisa ter uma clareza absoluta do ponto de vista de quem está habituado a tratar de doenças crônicas. Então, este grupo que assiste o prefeito
é um grupo extremamente experiente em cuidar de doenças crônicas. E sabedor que doença crônica, às vezes você tem dificuldades. Você tem o sangramento, tem a infecção, às vezes você tem que mudar o caminho, trocar o tratamento, e assim é, e assim foi. Felizmente, o prefeito está muito bem. Nós acabamos de conversar com o prefeito, com o irmão dele, a mãe do prefeito, a minha amiga Renata está chegando, e assim que o quarto estiver disponível, o prefeito será encaminhado para um quarto da semi-intensiva. Aquilo que estava previsto pelos oncologistas, eles vão detalhar, que era a segunda sessão de quimioimunoterapia, obviamente foi adiada e vai depender de outros fatores, inclusive a recuperação do sangramento. É evidente que o prefeito, além do estancamento do sangue, ele teve que receber unidades de sangue, é um sangramento agudo, foi um sangramento agudo, e o prefeito, neste momento, está normal, sentado numa cadeira, conversando habitualmente, sem outros comemorativos. Eu vou passar a primeira palavra para o professor Arthur, depois professor Túlio. Alô, alô. Bom, eu acho que o professor Davi Wip fez um sumário bastante claro do que aconteceu. Evidentemente, trata-se de uma intercorrência. Uma intercorrência é um imprevisto, né? E, evidentemente, o imprevisto precisou de uma mudança de rota, de uma mudança de planejamento para que ele fosse enfrentado e enfrentado com sucesso. Diante do quadro de ontem, evidentemente foi realizada a endoscopia, havia necessidade de se conseguir estancar o sangramento e, felizmente, esse evento foi controlado com sucesso, né? Conseguiu-se estancar a hemorragia com bastante êxito. E a intubação, como disse o Dr. Davi, foi uma estratégia basicamente para evitar que os coágulos pudessem ser aspirados e fossem contaminar a via aérea. Então foi basicamente uma intubação para proteger a via aérea durante a realização de um evento. É diferente daquilo que vocês ouvem falar de intubação de alguém que tem insuficiência respiratória por Covid, alguma coisa assim. Ou seja, em nenhum momento houve alteração da função respiratória. A intubação foi feita para proteger a via aérea. Uma vez superada a hemorragia e uma vez o estômago todo limpo, se pôde proceder à extubação e, evidentemente, com uma função respiratória normal. O prefeito dormiu muito bem, acordou até muito melhor do que acordou ontem de manhã, até porque ontem ele estava com uma perda de sangue, que, aliás, não se manifestou clinicamente, não houve vômito com perda de sangue, não houve perda de sangue nas fezes. O que houve foi uma suspeita clínica de que pudesse haver uma hemorragia, que acabou se confirmando pela endoscopia. Infelizmente, a endoscopia, como eu já mencionei, conseguiu controlar o sangramento. Então, agora, o objetivo atual é recolocar o prefeito nas suas condições ideais de saúde, seja pela reposição do sangue perdido, seja por controle hemodinâmico, seja por nutrição, para que a gente possa futuramente avaliar quando tomar alguma decisão do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de continuidade de tratamento, porque, evidentemente, essa intercorrência nos força a ter uma espécie de desvio nos planos originais, que, aliás, foram bem desenhados para vocês há 2 semanas atrás. O Dr. Túlio descreveu com precisão quais eram os planos da ocasião. Obviamente, o sangramento introduz uma mudança nesses planos, a gente lida com o sangramento, lida com a intercorrência, uma vez superada a intercorrência, voltamos a replanejar o que fazer daqui para frente. Então, nesse momento, a nossa grande preocupação é superar a intercorrência, e a grande preocupação do Bruno, ele manifestou agora há pouco, é com relação ao jogo do Santos hoje pela Libertadores. Essa foi a grande angústia que ele teve, ele ficou muito feliz ao saber que ia poder sair da UTI, e o Davi tem também essa mesma angústia, também é santista, então eles compartilham essa preocupação. E essa foi a grande... Ficou muito feliz por poder sair da UTI, mas, por outro lado, ainda manifestou esse incômodo. Túlio. Bom, bom dia a todos. Conforme amplamente divulgado, ontem o prefeito Bruno Covas teve uma intercorrência pontual. Então, ele teve uma hemorragia do digestivo aparelho,
o que obviamente exacerbou a anemia. E a gente prontamente interviu e fez a medida necessária, que era uma endoscopia digestiva alta. Como foi comentado, a intubação se fez necessário meramente como parte do procedimento para proteger a via aérea dele. O procedimento foi feito com sucesso, removeu-se todo o coágulo, estancou o sangramento, ele recebeu transfusão. E, por zelo, a gente fez a recuperação imediata após o procedimento dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva. Ontem à tarde mesmo ele já acordou, foi estubado. De fato, ele teve uma noite muito mais confortável. E agora de manhã ele acorda rejuvenescido, animado. E conforme comentado, a gente acabou de dar alta da UTI para ele. Então ele volta para um ambiente de semi-intensiva, que é habitualmente quando ele fica internado. De bom, hoje está animado, revigorado, fazendo piadas, descontraindo, que é uma característica da personalidade dele. Então, mesmo diante das dificuldades e desafios que ele tem, ele sempre procura fazer piadas, descontrair e tudo mais. Lógico, tem seus momentos de reflexão, seus momentos de introspectivo, e motivado para seguir adiante nessa batalha e nessa jornada com a nossa ajuda. Deixa eu só acrescentar um que eu acho interessante. Hoje, quando cedo entramos para ver o prefeito, ele perguntou, vocês ficaram estressados ontem, né? Um pouco. Ele falou, porque eu não estava deitado e dormindo. Então esse é o prefeito Bruno Covas. Ele se divertiu com o nosso estresse. Não é a primeira vez. Eu abro para perguntas. Por favor, se identifique em nome e quem representa. Boa tarde, Romeu Piccoli, Jornal da Record. Eu queria saber, vocês falaram que ele passou por transfusão, tem a quantidade de sangue que ele recebeu e se existe já pelo menos alguma previsão de alta do hospital? Olha, nós não entramos no mérito de detalhes quantificativos, porque eu acho que isso não é desejado, sequer ético. Então é importante que vocês tenham a notícia que ele recebeu transfusão de sangue. Agora, os detalhes são de discussão e decisão interna. Não há qualquer previsão de alta. Boa tarde, Simone Queiroz, do SBT. A respeito da alimentação, ele está recebendo alimentação venosa. Por quê? Em que condições de peso ele está? Tem perda de massa muscular? Por que precisa fazer essa reposição com a alimentação venosa e quanto tempo isso deve ser mantido? Talvez você não esteve aqui na última coletiva, mas isso foi bem explicitado. Isso é uma suplementação. Ele continua se alimentando, claro que agora não, porque teve o sangramento, exatamente por isso. Ele estava muito emagrecido e ele precisa, além de ganhar peso, ele precisa de uma alimentação rica em várias coisas, por exemplo, proteínas. Então, isso ajuda a recuperar o peso e colabora muito no tratamento da doença dele de base. Não tem isso. Você não faz uma demarcação, ele precisa ganhar 5 quilos. Isso é o dia a dia. Tem um grupo de pessoas envolvido nisso, nutricionistas, pessoal altamente gabaritado, que nos auxilia nas medidas que são adequadas, nos produtos que são adequados. O que importa é por via venosa, isso ocorre todas as madrugadas. Débora Sogor, Metrópolis. A questão seria a curácia. Esse sangramento, o senhor falou que é decorrente de uma úlcera no estômago. Essa úlcera estava em que região? Ela estava naquela mesma região da cardia? Sim, então ele teve sangramento na úlcera gástrica, na mesma região da cárdia. Tomografia onde a lesão iniciou. Uma pergunta que talvez desperte vocês, o que significa em termos de evolução de doença, o que cabe ser dito, que é muito cedo para a gente concluir se isso tem alguma relação positiva ou negativa em relação à evolução da doença. Mais alguma pergunta?
Perdão, demorei para chegar aqui no microfone. Vitória Bel, Rádio CBN. Entendo que o doutor Túlio acabou de dizer que não dá para falar de evolução do câncer por conta do sangramento, mas eu queria entender por que o tumor causou a úlcera ou o sangramento? O que isso representa? Tem alguma motivação do porquê desse sangramento? Se relaciona diretamente com o tumor? Enfim, o que aconteceu ali exatamente, se você puder explicar para a gente? Então, o que acontece é o seguinte, onde tinha lesão tumoral, ao longo do tratamento, essa lesão tumoral regrediu e fez uma úlcera, uma cicatriz. E foi esse ponto que sangrou. Esse sangramento pode ter tanto uma correlação positiva como negativa em relação à doença, porém, nesse momento, é muito cedo para ter qualquer tipo de conclusão se isso tem correlação com a evolução da doença. O que a gente sabe, já foi comentado, que uma doença crônica como essa que a gente está lidando, muitas vezes tem intercorrências pontuais e, obviamente, a gente intervém o mais rápido possível para cada uma dessas intercorrências que eventualmente aconteçam. Só complementar uma coisa, talvez esclareça melhor. Uma úlcera é uma feridinha, uma ferida. Então, como toda ferida, tem uma perda do epitélio que cobre normalmente, seja a pele ou, no caso, a mucosa gástrica. E vasinhos ficam expostos no fundo dessa ferida. Então, às vezes, por razões totalmente aleatórias, um vasinho se rompe, né? Pode ser um processo inflamatório que existe, pode ser uma reação ao tratamento, como disse o doutor Túlio, não dá para a gente saber nesse momento o que é que levou à ruptura desse vaso, mas um vasinho rompe, começa a sangrar e evidentemente precisa ser corrigido. Mas é basicamente isso, é uma feridinha onde os vasos estão ali mais expostos, uma vez que se perdeu a cobertura natural do epitélio, né, no caso da mucosa. E é por isso que pode ocorrer um sangramento. Bruno Ribeiro, do Estadão. Eu queria saber que impacto tem o fato ele tinha marcado o prosseguimento do tratamento essa semana, né, a quimioterapia e a imunoterapia. Isso foi interrompido por causa dessa intercorrência. E, pelo que eu entendi, não está certo ainda quando ele vai retornar ao tratamento. Eu queria saber que impacto tem essa interrupção no tratamento e o que vocês fazem para mitigar algum evento que possa acontecer nesse período. E por que da necessidade da unidade semi-intensiva? Pelo que a gente entendeu, a hemorragia foi contida, né? Por que ele não está no quarto comum? Por que está na unidade semi-intensiva? Deixa eu começar pelo final, depois o Túlio Arthur recebe. Não sei se vocês conhecem a estrutura do hospital. Então eu vou explicar, porque aqui o Sírio-Libanês, você tem quartos normais, que recebem visitas dos médicos assistentes e da enfermagem. A semi-intensiva, além de ser um quarto monitorizado, e os monitores são acoplados numa central que fica para visão tanto dos médicos como da enfermagem, tem sempre um médico de plantão. Então, tem sempre um médico responsável. É claro que nós e as nossas equipes, muito próximas ao prefeito o tempo inteiro, mas esta oportunidade de ficar 24 horas, ela é oferecida pelo hospital através de um plantonista, num quarto que tem recursos de monitorização melhores do que um quarto normal. Então, você imagine um quarto normal como um quarto da tua casa. Tá? Tem a estrutura, o quarto, o banheiro, e você recebe visitas regulares do fisioterapeuta. Um quarto de semi-intensiva tem a estrutura principalmente de monitorização e tem o médico de plantão o tempo inteiro. E a terapia intensiva é isto multiplicado por algumas vezes. Então, quando você tira um paciente da terapia intensiva, sempre há esta evolução. Primeiro para a semi e depois para um quarto normal. Eu me refiro a doentes crônicos que têm um sangramento como o prefeito teve. Quanto à segunda parte, então, ao longo do tratamento como esse, eventualmente pode acontecer intercorrências pontuais, seja um quadro de sangramento, seja um quadro de dor, um quadro infeccioso, por exemplo. Sempre que a gente tem uma intercorrência pontual, a gente faz uma pausa do tratamento oncológico, intervém na intercorrência, no caso um quadro de sangramento, espera recuperar e reestabelecer pós-intercorrência, independente se é sangramento, álgico ou quadro infeccioso, e depois retoma com calma o tratamento oncológico. Então, essa pausa ela se fez necessária, porém ela não traz nenhum prejuízo a médio e longo prazo em relação ao tratamento oncológico dele. Boa tarde, Vanessa da TV Cultura. Diante do estado atual de saúde do prefeito, qual que é o prognóstico agora? Mudou alguma coisa em relação a isso?
Existe a possibilidade dele voltar a ter uma vida normal, desempenhando a profissão dele normalmente? Ou se não, por quanto tempo? Bom, no momento, por solicitação e iniciativa dele, ele está licenciado temporariamente 30 dias da atividade profissional dele. Certamente que a gente está fazendo tanto o suporte clínico como o tratamento oncológico para que se ele restabeleça o mais rápido possível. E, obviamente, a expectativa de todos nós que ele se restabeleça da melhor forma possível, né? Quanto tempo vai ser o tratamento? Isso vai depender muito mais da evolução da doença do que do nosso desejo. Se fosse meramente uma questão de desejo, a gente já teria resolvido toda essa questão. Oi, boa tarde, Leonardo da Band. O prefeito anunciou o afastamento de 30 dias nesse domingo, antes de ser descoberta essa úlcera, portanto, antes de o tratamento oncológico ser postergado. Queria saber se já é possível prever que esse prazo de afastamento vai ser prolongado ou se ainda é cedo para afirmar isso. Nós estamos a 1 dia ou 2 dessa decisão. Acho que qualquer assim, relação sobre o que pode acontecer daqui a 28 dias é absolutamente irresponsável da nossa parte, né? Nós estamos muito distantes desse prazo e há muita coisa para acontecer até lá. Boa tarde, Gilvandro, da Rede Brasil Televisão, para o jornal RB Notícia, Hermano Hennig. Primeiramente, a gente manda positividade ao prefeito e parabéns pela equipe. Realidade, independente das notícias que saíram hoje, que a gente notificou também, qual realmente o estado do prefeito e se ele vai sair dessa? Parece que você não ouviu o que eu acabei de falar, tá? Mas eu vou insistir. O prefeito está sentado, ele está conversando, teve alta da UTI e prognóstico tem um só que faz, que é Deus. Então, Deus, ele dá o destino das pessoas. Nós fazemos a nossa parte como puros seres humanos de tratar da melhor forma possível qualquer pessoa, seja ele pública, não pública, de hospital privado, de hospital público. Eu tenho 40 anos de vida pública, de hospital público, então para nós é isto. Deus decide e destina. Nós fazemos o melhor possível. Torcemos por isso. Bom, Guilherme Balsa, da Globo News. Primeira dúvida, doutor Túlio, o senhor falou que essa úlcera pode ser um sinal positivo ou negativo do tratamento. Queria entender em quais circunstâncias poderia ser positivo essa úlcera e em quais circunstâncias seria um sinal negativo. Sobre a retomada da quimioterapia e da imunoterapia, se já dá para fazer uma previsão de quando o tratamento pode ser retomado. E, por fim, onde estão os focos de tumor nesse momento? Em quais órgãos, em quais partes do corpo do prefeito? Obrigado. Então, vamos lá. Em relação aos focos de tumor, isso foi amplamente divulgado e comentado na internação anterior, então não há nenhuma mudança em relação a isso. Em relação ao significado dessa úlcera, a gente também comentou que é muito cedo qualquer tipo de conclusão, né? O que o Dr. Arthur muito bem comentou, é uma lesão ulcerada, os vasos ficam expostos, ele pode sangrar mesmo sem motivos maiores, e dependente da causa do sangramento, isso tem que ser tratado. Em relação ao tratamento oncológico antitumoral, isso obviamente vai depender da evolução clínica dele ao longo dos próximos dias, o melhor momento de retomar o tratamento oncológico. Uma dúvida pontual, Gila Bergamin, TV Globo. Vocês falaram do sangramento ontem, em algum momento foi dito que estavam tentando localizar se havia outros sangramentos em outros locais. Não teve nenhum, só esse sangramento que foi contido, é isso? Exatamente. Só para lembrar que é como você faz, você esfola teu joelho, você machuca e depois faz uma crosta. No caso do prefeito, a casca que o professor Arthur falou, ela foi promovida pelos recursos da endoscopia. Então, neste momento, é um ferimento fechado. O que deixar claro, nada impede que ele tenha um novo sangramento nesse local.
Neste momento, o sangramento está contido, tem praticamente 24 horas pós, ou mais 28 horas pós-sangramento, e é por isso que ele está tendo alta do ambiente de terapia intensiva para semi-intensiva. Em relação aos exames posteriores, além do endoscopia, ele faz o PET-scan e a ressonância. Tem previsão para quando ele vai fazer esses exames? O que a gente pode dizer que a endoscopia ontem não era um exame de rotina, foi feito pela necessidade pontual, né? Então, esse planejamento de exames de rotina continua sendo mantido e cada exame vai ser feito na hora adequada. Queria agradecer muito a presença de todos. Reflito de novo o desejo do prefeito de lidar com o fato com total transparência e nós vamos manter-os informados se houver um novo acontecimento. Muito boa tarde e muito obrigado.